Trabalho de CCA, apresentado por Guilherme Félix e Pedro Minante. Teorema da superposição. A corrente ou a tensão através de qualquer elemento é igual à soma algébrica das correntes ou tensões produzidas, independente por cada fonte. Para resolver esse teorema, a gente tem que resolver o circuito vezes o número de fontes. Então, a gente vai eliminar as outras fontes. Um circuito que tem várias fontes, a gente vai eliminar as fontes e resolver o circuito com apenas uma e resolver o circuito uma vez para cada fonte. Para isso, a gente tem que pegar as fontes de tensões e colocá-las em curto-circuito, quando for substituir, e as fontes de corrente, colocá-la em circuito aberto. O teorema é usado quando você tem um circuito com várias fontes de tensões paralelas, com várias fontes de tensão e corrente. Ele também permite avaliar separadamente o efeito de cada carga. Então, eu posso saber qual o efeito que cada fonte faz sobre uma determinada carga. Nesse exercício aqui, tem uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. A fonte de corrente de 5 A e a de tensão de 10 volts. Para isso, a gente vai fazer primeiro com a fonte de corrente, colocando a fonte de tensão em curto-circuito. Para resolver essa, a gente acha a impedância equivalente e acha a tensão sobre o resistor de 5 e 10 ohm. E depois resolve o circuito com pela fonte de tensão, colocando a fonte de corrente aberta. Nesse exemplo aqui, o resistor de 10 ohm será eliminado. Então, só precisa fazer uma divisor de tensão para achar a tensão no resistor desejado. E depois é só somar os dois valores algebricamente que acha o resultado final. O teorema de Thevenin: qualquer circuito de corrente contínua de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente que consiste somente em uma fonte de tensão em série com resistor. O sistema de Thevenin ele é basicamente feito para simplificar quando você tem circuitos muito grandes. Então, o primeiro passo é identificar a parte do circuito para a qual deseja obter o equivalente de Thevenin e marcar os terminais que são procurados. Aqui um exemplo, ele queria no RL, ele marcou os pontos A e B. O segundo é encontrar o R de Thevenin, que é a resistência de Thevenin, que seria tirar todas as fontes de tensão e de corrente e calcular a resistência equivalente do sistema todo. Aqui tinha uma fonte de tensão, ele tirou e calculou a resistência equivalente do circuito. E, por final, achar o E de Thevenin, que coloca de volta todas as fontes de tensão e corrente e acha a diferença de potencial entre os pontos A e B. E 4, redesenhar o circuito com os valores encontrados de Thevenin e achar o que se pede. O teorema é útil para reduzir quando tem um circuito muito grande, com vários números. Você pode simplificar ele. Quando tem uma rede elétrica muito grande, você pode simplificar pelo circuito de Thevenin. Aqui no exemplo, ele quer saber a corrente em IC. Para isso, define o ponto A e B, que é onde quer encontrar. Vai encontrar o E de Thevenin, né? Tem que descobrir o potencial no ponto A e no ponto B. Nesse caso, ele é a fonte de tensão, que equivale a 110 volts, mais a resistência no resistor que está entre eles. E assim, você encontra a tensão de Thevenin. Para achar
a resistência, tira as fontes. O resistor de 2 mais J10 ohm, ele não será utilizado. Então, a única resistência que tem é o resistor já existente. Então, ele fica como sendo a impedância de TVNAN. Aí, nesse caso, redesenhado o circuito de TVNAN, colocando os valores encontrados e achando a corrente pelo cálculo normal. O teorema de Norton, ele é basicamente a mesma coisa que o de TVNAN, só que em vez de eu encontrar a diferença de potencial entre dois pontos, eu encontro a corrente que passa no ponto que eu desejo. Da mesma forma, você tem que identificar aonde você deseja obter o equivalente de Norton e marca o ponto A e o ponto B que você queira encontrar. A resistência de Norton ela funciona exatamente igual a resistência de TVNAN, então é só tirar as fontes, colocando as fontes de tensão em curto-circuito e a fonte de corrente em circuito aberto. Para calcular a corrente, ela funciona quase igual a de TVNAN, só que aí você vai calcular a corrente, restabelecendo todas as fontes em seus devidos locais e em seguida calcular a corrente que passa entre os terminais. E depois redesenhar o circuito de Norton, só que porém esse vai ser diferente do TVNAN. A fonte vai estar em paralelo com a resistência que foi encontrada, que ela ficou em paralelo, enquanto na de TVNAN ela estava em série. Da mesma forma que o teorema de TVNAN é usado para simplificar circuitos, o de Norton tem a mesma função. Quando tem um circuito muito grande, ele pode ser cortado e simplificado. Aqui no mesmo exemplo, para encontrar a corrente C, marcar os pontos A e ponto B. Nesse caso aqui, o ponto A e o ponto B viram um curto-circuito, que eu tenho que encontrar a corrente IAB. Para isso, eu tenho que rodar duas malhas. A malha I1, corrente 1 na primeira malha, vale 3 A por causa da fonte. E a segunda malha equivale a tensão de... a segunda malha, ela tem a tensão menos a resistência, sendo que resistência vezes a corrente 1 e a corrente 2. A corrente 1 eu já tenho, igualo ela a zero e consigo encontrar a I2, que seria a corrente de Norton, que é a IAB. A resistência de Norton é igual à resistência de TVNAN, funciona da mesma forma, então ela vai ser o mesmo valor. E depois o circuito redesenhado com a fonte em paralelo com a resistência encontrada. Calculando a corrente, tem o valor que equivale ao mesmo valor da corrente encontrada no sistema de TVNAN. Bom, agora a gente tem o teorema da máxima transferência de potência. O teorema da máxima transferência de potência vai nos garantir que, dado uma fonte e um equivalente de TVNAN, eu consigo calcular a máxima potência entre dois terminais A e B. Quando não tenho flexibilidade de mudar dois elementos, já dado um equivalente de TVNAN, eu tenho que analisar o elemento que posso mudar para garantir a máxima potência. Bom, basicamente o que acontece é o seguinte. Bom, o que acontece é o seguinte. Dado dois circuitos com uma fonte alternada e já um equivalente de TVNAN, o que eu vou fazer é, eu quero calcular qual a máxima potência que eu posso ter entre um terminal e outro. O que acontece é que isso vai me garantir que, dependendo da impedância e da resistência que eu tenho entre aqueles terminais, eu vou conseguir garantir
a máxima eficiência de um circuito, ou seja, sua máxima potência naquele local. Então, como primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o equivalente de Thevenin para os meus dois terminais. Então, eu tiro o circuito que eu quero e faço todo o equivalente de Thevenin para o restante do meu circuito. No segundo passo, o que a gente vai fazer é, a gente vai demonstrar como que eu vou garantir a máxima eficiência. Então, eu vou ter a seguinte relação. Eu vou ter que o meu Z de Thevenin, a minha impedância, vai ser igual à minha resistência mais a minha impedância de Thevenin. E eu vou ter que a minha impedância, da mesma forma, eu vou ter para o circuito no qual eu quero. O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai descobrir que os valores para RL e para XL, que vão fazer com que as potências dissipadas na carga seja máxima. Então, o que eu vou ter é, eu tenho aquele circuito no qual o meu equivalente de Thevenin e a minha impedância que eu tenho, que é onde eu quero calcular, para poder descobrir a máxima potência, eu vou ter que a impedância total vai ser a soma dessas duas, já que as duas estão em série. Então, eu posso dizer que a parte real soma com outra parte real e que a minha parte imaginária soma com a outra parte imaginária. Depois disso, eu vou usar a relação de que a potência é a corrente, o módulo da corrente ao quadrado, vezes a resistência de RL, que é onde eu quero descobrir a máxima potência. Então, eu vou ter em fasores a seguinte relação. Eu tenho que a corrente é igual a tensão entre os dois terminais sobre a impedância. Como eu sei que a impedância total vai ser aquela relação que foi apresentada anteriormente, então eu posso usar ela no lugar da impedância. Fazendo isso, eu vou ter a fórmula da potência, que vai ser igual a V ao quadrado, que é a tensão entre os terminais ao quadrado, vezes a resistência em L, dividido pela impedância total. Nesse caso, estando em módulo. Com isso, eu vou ter que fazer as derivadas parciais da potência em relação ao que eu quero. Então, eu vou ter que fazer uma derivada parcial em relação à resistência em L e uma derivada parcial em relação a XL. Sabendo disso, resolvendo aquelas integrais, eu vou ter que XL é igual a menos XTH e que RL é igual a RTH, resolvendo através da fórmula da potência. E eu sei que através disso, o meu Z de L é igual ao R de Thevenin menos o JX de Thevenin. Então eu consigo definir isso através de todos aqueles cálculos. Bom, sabendo disso, então o que eu vou fazer? Eu vou agora demonstrar que aquela é a máxima potência que eu posso ter, usando aquela relação. Então, se eu quero descobrir a máxima potência, eu vou ter que fazer as substituições. Fazendo a substituição das derivadas, dos resultados das derivadas encontradas, eu vou ter que o Z total é igual ao R de Thevenin mais R de Thevenin mais J, X de Thevenin menos X de Thevenin. O que acontece é que a parte imaginária ela vai ser anulada. E que eu vou ter uma relação de que o R de Thevenin mais R de Thevenin é igual a 2R de Thevenin. Como eu sei que para eu ter a máxima potência, o meu fator de potência tem que ser igual a 1, e como eu sei que aqui eu não vou ter parte imaginária, então eu posso dizer que o que eu posso dizer é que para eu ter a máxima potência, o máximo de eficiência, no caso, para eu não ter perdas no meu circuito, eu vou ter que ter uma carga em que XL é igual a menos o X de Thevenin e RL seja igual ao próprio R de Thevenin. Agora vamos falar um pouco sobre o teorema de Millman. No teorema de Millman, ele serve para facilitar um tipo específico
de circuito, que é um circuito no qual a gente vai ter fontes e impedâncias em série, só que várias delas em paralelo. E eu quero, aqui, como eu quero descobrir a diferença de potencial entre dois terminais, e eu tenho esse circuito, o que acontece é que existe já uma equação pronta que é para ajudar a gente a, a descobrir mais fácil a diferença de potencial em módulo entre eles, que é essa relação que está no canto inferior direito. No caso, eu vou ter que a diferença em módulo de potencial fasorial vai ser igual à soma das em cada em cada em cada minante. Oi. Cara, acho que deu algum problema aqui. Saiu do nada. Ué, nossa, vai bem no finalzinho. Vamos só fazer o finalzinho de novo? Ah, continua daí onde você tava. Isso. Já tá acabando mesmo, só falta esse finalzinho. Apareceu aqui que eu tava multado. Não, não tava não. Já tá. Então, aqui eu vou ter essa relação. Então, se eu quero descobrir a diferença de tensão no circuito desse, a diferença de potencial no circuito desse, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa fórmula. Então, eu vou ter a soma das tensões sobre cada impedância de cada um do circuito em série sobre a impedância total de todas as impedâncias. E é basicamente isso. Então, para se resolver esse tipo de circuito, basta que se resume todos os paralelos na fórmula que foi dada anteriormente, que conseguirá calcular a tensão de uma forma muito mais rápida e fácil.